Olá pessoal, nesse vídeo vamos dar continuidade à nossa unidade 3, né, de funções afim e linear, certo? Na aula passada vimos o que? A questão da estrutura da função de primeiro grau, né? E agora vamos dar continuidade com gráficos da função de primeiro grau. Que cara que tem esses gráficos, certo? Vamos ver agora. Neste tema, além de esboçar o gráfico de uma função de primeiro grau, será feita uma análise do comportamento desse gráfico relacionado com os coeficientes da expressão algébrica, certo? Pessoal, ó, quando ele fala dessa relação de coeficiente de relação algébrica, ele está falando desses dois termos aqui, ó, do A, que é quem? O A é meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear. Coeficiente linear. Bem, pessoal, agora eu entendi que na minha equação minha função, né, de primeiro grau, eu tenho quem? Meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, certo? Mas como é que eles se relacionam com o gráfico, né? O que é que eles vão mudar no meu gráfico? Anteriormente, na aula passada, eu já comentei que o B é onde a reta toca no gráfico no eixo Y, né? Mas vamos ver isso com calma, certo? Então, pessoal, no slide 9, né, ele nos dá essa tabelinha aqui, ó, x igual a y, aliás, x, né, e de y igual a 2x menos 1. Ele nos dá uma representação o quê? De uma equação de primeiro grau, ou equação afim, né? E põe alguns valores aqui para x, ó. Então, vamos lá, 2 e 3. Então, como é que ele vai saber os valores de y? É só substituir, pessoal. Y é igual a, quem é meu x? 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 menos 3. Isso é igual a 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. E quem é meu y aqui? Só substituir novamente, né? 2 vezes 3, menos 3. 2 vezes 3, 6, menos 3, 3, né? Pessoal, ó, percebam aqui que está formando o quê? Pares ordenados. Como assim? Percebam aqui, ó, par ordenado. A gente já viu isso anteriormente, né? Que o par ordenado vai nos dar um ponto, né, no gráfico, né? Então nós temos o seguinte par ordenado, ó. Primeiro temos 2 e 1, e o outro par ordenado temos 3 e 3. Bem, então como é que eu vou construir passo a passo, né? Como é que eu vou construir uma equação, aliás, um gráfico dessa equação, né? Primeiro passo, o que é que eu faço? Primeiro passo, pessoal, é eu montar um plano cartesiano dessa forma aqui, né? Y e x, certo? Eu poderia também, pessoal, fazer dessa forma aqui, ó, seria a mesma coisa, certo? Por quê? Já vimos anteriormente que valores aqui é se y tivesse valores negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, e aqui menos 1, menos 2, menos 3 para y, certo? Que não é o nosso caso, só temos o que? Valores positivos. Por isso que o meu plano cartesiano só fica dessa parte aqui, ó, em diante, certo? Mas vamos lá. Coloco meu plano cartesiano, primeiro. Segundo, vou construindo, aliás, em cada ponto eu faço o quê? Aliás, para cada par ordenado eu tenho um ponto. Então vou achar esses pontos aonde? No meu plano cartesiano, certo? Vou apagar aqui, para não confundir vocês. Meu plano cartesiano. Então vamos lá. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui do meu jeito. 1, 2, 3, 4. Pronto. Construir meu plano cartesiano.
Então, agora eu vou fazer o quê? Colocar os par ordenados, os pontos. O primeiro ponto que eu tenho, vou chamar de A, e o segundo ponto de B. O meu primeiro ponto A, onde é que ele vai ficar aqui nesse gráfico aqui? Entre 2, aliás, 2 e 1, com o valor de x2 e o valor 1. Ou seja, meu primeiro ponto, o ponto A, é esse daqui, certo? Onde no eixo x ele está projetado em 2 e no eixo de y ele está em 1. E meu ponto B está em 3 no x e 3 em y também. Então eu tenho isso aqui, ó, B, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, monto meu plano cartesiano, ponho os valores. Depois, localiza onde é que está meus pares ordenados. Depois que eu tiver localizado esses pontos, eu faço o quê? Traço uma reta que ligue esses pontos, que é essa aqui, ó, que é o que vai demonstrar o meu gráfico. Certo? Bem tranquilo, né? Até agora, montar um gráfico por meio de uma tabela e também por meio de quê? De uma equação de primeiro grau. Ou seja, essa minha tabela eu montei a partir de uma equação de primeiro grau. E a partir da tabela que eu montei, eu consegui fazer o quê? Um gráfico. Ou seja, tanto a equação, quanto a tabela, quanto o gráfico estão relacionados, certo? Então, pessoal, ó, o tema 1 dessa unidade serviu para a gente fazer o quê? Saber expressar o quê? A equação. Nesse tema 2, o que é que ele está dando uma reforçada em quê? Ele está relacionando quem? A equação, né? Uma equação de primeiro grau com uma tabela e com um gráfico, como eu acabei de dizer, certo? Então vamos lá, ele vai reforçar o quê? A questão da construção de gráficos. Então vamos resolver agora alguns exercícios, né, focados nesse objetivo de construir gráficos. Bem, pessoal, no slide de número 10 temos a nossa primeira questão aí, certo? Ela nos pede o seguinte, ó: esboce o gráfico da função perímetro de um quadrado em função da medida do lado, certo? Ou seja, ele já me disse aí que eu vou ter o quê? O perímetro em função de L. Vou botar um Lzinho assim, né? Perímetro em função de L, né? Agora, como é que se vai dar essa relação entre P e L? É o que a gente vai ver agora, certo? Ó, adotando P para perímetro e L para a medida do lado, P igual a 4L. Ah, ele já nos deu aqui, né? 4L. Por que P igual a 4L? Logicamente, né, pessoal? Se P é a soma de todos os lados e um quadrado tem 4 lados de L, então eu tenho 4L. Então, aqui é nossa equaçãozinha, né? Então, por meio dessa equação, eu vou montar uma tabela. E por meio da tabela, eu vou montar o quê? Um gráfico, né? Então, vamos lá. Ó, a tabela está relacionando quem? Está relacionando P, né? Meu P com L. Os valores de L, né? Vou botar aqui o valor de L. E aqui é o meu P, que é igual a 4L. Certo? Ou seja, P está em função de L. P está dependendo dos valores de L. Então, vamos supor aqui valores para L, né? Para a gente poder construir um gráfico. Então, L pode ser quem? Vamos começar com 1, 2, 3, 4. Pronto. Até aqui está bom. Então, se meu L for 1, quanto é que vai valer o meu P? 4 vezes 1, 4, né? Tá assim, 4. Se meu L for 2, quanto é que vai ser meu P? 4 vezes 2, 8. Se for 3, quanto é que vai ser o meu P? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. Pronto. Eu poderia dar continuidades aqui, aliás, né? Dar continuidade
para encontrar mais par ordenado, né? Mas aqui tá bom, já dá para a gente expressar o nosso gráfico, né? Ele pediu que tipo de gráfico? Um gráfico do perímetro, que eu vou chamar de P, relacionado com quem? Com o meu L, né? Que eu botei aqui embaixo, ó. L, com o meu lado. Então, quem são meus pares ordenados aqui, ó? Meu primeiro par ordenado é 1 e 4, né? 2 e 8, 3 e 12 e o último 4 e 16. Então, como é que ficaria esse meu gráfico? Primeiro, faço o plano cartesiano, ponho os valores, né? Vamos botar os valores de L aqui. 1, 2, 3, 4. Pronto. 1, 2, 3, 4. E os valores de P aqui, ó. 4, 8, 12, 16. Então vamos lá, ó. 4, 8, 12 e 16. Pronto. Já fiz o meu primeiro passo, né? Construí o meu plano cartesiano. Agora eu vou fazer o quê? Colocar meus pontos, né? Os meus pares ordenados no gráfico. Então, onde é que está o meu primeiro ponto? Que é esse aqui, ó. 1 e 4. Onde é que está meu L? Em 1. Onde é que está o 4? Aqui, ó. Ah, então está bem aqui. E quando o meu L for 2, quanto é que vai valer meu P? 8, né? Ah, então ele vai estar aqui, ó. E quando ele for 12, ele vai valer quanto? 3. E 4, 16. Ou seja, de acordo com que meu L vai aumentando, o meu perímetro também vai aumentando, né? Então lá vai. Então meu gráfico ficaria assim, ó. Certo? Dessa forma aqui, ó. Uma reta. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer mais direitinho. Então, no caso, seria uma reta. Passando por todos esses pontos aqui, ó. Aqui. Seria uma reta crescente. Tranquilo, né, pessoal? Recapitulando. Pego a equação, construo uma tabelinha, né? A partir dessa tabelinha que eu encontro meus pares ordenados, eu vou e construo o quê? Né? O meu plano, né? Então, depois que eu construir o meu plano ordenado, né? Aliás, o meu plano cartesiano, então ponho o que nele? Meus pontos ordenados, que são esses. Tranquilo, né? Bem, pessoal, no slide número 11, temos a segunda questão. Ó. Ele está pedindo o seguinte: construa no mesmo sistema cartesiano os gráficos das funções y igual a x, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 4x, y igual a 5x. Pessoal, não vou fazer todos, né? Porque vai demorar muito. Mas eu vou pegar o que? O item A e o item E e fazer os gráficos deles, né? Então vamos lá. O primeiro gráfico, eu vou montar logo minha tabelinha aqui para vocês verem, né? Que é do x e y. Vou colocar 4 pontos em cada, certo? X, valor de x e y. O meu item A, vou pôr aqui o item A, ó, aqui em cima, ele diz o quê? Que x, aliás, que y, né, a relação que ele nos dá aí é de y igual a x. Então, vou supor valores para o x. Se o x for 1, quanto é o y? Vai ser 1 também. 2, 2 também. 3, 3 também. 4, 4 também. Certo? Suponho valores para x, então encontro y.
Se x for 1, y é 1. Por essa relação, certo? Então vou para agora o item E. No item E, ele já nos deu uma relação diferente. Ele já disse que y, no item E, ele diz que y é igual a 5x, né? Então vou colocar primeiro aqui os valores de x e depois vou substituir em y para saber como é que vai ficar minha tabela, né? X, y igual a 5x. Se meu x for 1, quanto é que vai valer meu y? 5 vezes 1, 5. Se for 2, 5 vezes 2, 10. 3 e 4 aqui, né? 3 e 4. 3 vezes 5, 15. E 4 vezes 5, 20. Pronto, né? Então, pessoal, eu já montei o que aqui, ó? Já montei minha tabelinha, né? Para que eu possa construir o meu gráfico. Então, meus pares ordenados aqui, do item A, quem é? 1 e 1, né? 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Do outro lado, quem são meus pares ordenados? 1 e 5, 2 e 10, né? 3 e 15 e 4 e 20. Pronto, esses são meus pares ordenados. Então, pessoal, vou construir agora o meu gráfico, né? Então, vou construir no mesmo plano cartesiano o gráfico de A e o gráfico de E. Então, vamos lá para o nosso primeiro passo. Construo meu plano cartesiano, onde aqui é y e aqui é x, né? Coloco os primeiros valores aqui, ó, de x, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, coloquei aqui os valores de x. Só vai até 4, né? E agora eu vou pôr o quê? Meus valores de y. Y, vou pôr 1 bem aqui. 1. O 2. O 3. E o 4. Aí, o 5. Vou botar o 10 bem aqui, ó. O 15 aqui. E o 20 aqui. Certo? Coloquei meus valores de y aqui e aqui meus valores de x. Agora eu vou encontrar quem? A minha primeira reta que eu vou encontrar no gráfico é a do item A. Que reta é essa? Vamos fazer aqui a reta do item A. Quanto é que vale o meu primeiro par ordenado? Onde é que eu encontro meu primeiro ponto? 1 e 1. Vamos lá. 1 e 1. Então, meu primeiro ponto está aqui, né, pessoal? E o outro? 2 e 2. E o outro? 3 e 3. E o outro? 4 e 4. Vamos pegar aqui. Né? Bem aqui. Certo? Então, pessoal, essa reta aqui feita com o pincel preto, ó, é minha reta A. E a minha reta do item E, quem é que vai ser? O primeiro ponto dele é o que? 1 e 5. Ó. Então, o primeiro ponto dele é 1, ó, e 5. E o segundo ponto? 2 e 10. E o terceiro ponto, 15 e 3. 15 e 3. E o outro 20. Aliás, outro sai 4 e 20, né? Ou seja, quando meu valor de x for 1, o meu de y vai ser 5. Quando meu valor de x for 2, meu y é 10. Quando meu valor de x é 3, meu valor de y é 15. E assim sucessivamente. Bem tranquilo, né, pessoal? Então, puxando a reta aqui, ó. Certo? Aqui é a minha reta.
Lembrando, pessoal, aqui, se eu colocasse mais valores, essas retas continuariam aqui, ó, até tocar o eixo Y, certo? Mas como ele não, como ele não pediu para a gente fazer isso, eu só supus, então no caso aqui, ó, eu só supus o que? Os valores de x, certo? Mas poderia ter valores que eles tocassem no eixo do y, não é o caso, certo? Bem tranquilo. Então vamos para a próxima questão, certo? Então, pessoal, a questão 3 está nos dizendo o seguinte, ó, o que os gráficos que você construiu no exercício anterior têm em comum, né? Que é esse gráfico aqui 2, ó. Pessoal, se eu continuasse fazendo, supondo valores para x, esses gráficos, todos eles tocaram aqui, ó, certo? Esse aqui seria bem mais inclinado, sendo assim, dando continuidade a ele, certo? Como se ele fosse mais ou menos assim. O nosso novo é aqui, ó. Ou seja, aqui, como não está bem padronizada a distância entre o outro, né? Então se distanciou um pouco. Mas o que é que eles têm em comum? Tanto o gráfico A, quanto o gráfico E, quanto todos os outros gráficos que vocês podem olhar aí na resolução do livro de vocês, todos eles tocam onde? Nesse eixo zerozinho aqui, ó, que a gente chama esse ponto aqui de quê? De origem. Ou seja, todos os gráficos passam pela origem, certo? Então, a nossa questão 4 está pedindo o seguinte, ó, que relação há entre os coeficientes angulares das funções e as respectivas inclinações das retas do exercício 2. Ou seja, pessoal, ó, vou desenhar novamente essas retas aqui, ó, como se tivessem padronizado. Se eu tivesse aqui x, um x, no eixo y, a minha primeira reta, que é a reta A, seria essa. Certo? Se o gráfico tivesse bem padronizado, os espaçozinhos entre um e outro. E a minha reta, que demonstra o gráfico da equação do item E, seria esse, ó. Certo? Então a questão 4 está perguntando o seguinte, ó, coeficiente angular das funções e as respectivas inclinações das retas do exercício 2. Que relação é que eles têm? Pessoal, ó, percebam aqui na equação, ó, aqui é como se tivesse 1, não é? Ó, ax mais b, só um b. Aqui é como se tivesse 1, ó. Aqui é como se tivesse 5, né? Ou seja, se esse aqui é meu coeficiente angular, quanto maior for o meu coeficiente angular, maior é a minha inclinação, ó, com relação a quem? A o eixo x, ó. Percebam, aqui é a inclinação, porque aqui é 1, ó. Quando o meu valor iniciar com 5, a minha inclinação vai ser essa, ó. Percebam que a inclinação é bem maior por causa do coeficiente angular, certo? Por isso, a semelhança dessas equações aqui com a função de primeiro grau é a mesma coisa, pessoal. Vou reescrever aqui, ó, y é igual a x. Mas aqui não tem valor de A, mas quando não tem valor é como se fosse 1. E quem é meu B? É 0. E no meu outro exemplo eu tenho o quê? 5x. Ó. Cadê meu B? Não tem o B, porque o B é 0. Então, 5x. Quem é meu coeficiente angular? Meu coeficiente angular no item A é quem? Nessa primeira questãozinha aqui, ó. Meu coeficiente angular é 1, ó. 1 vezes x aqui, ó. E no meu item E, quem é meu coeficiente angular? 5. Ou seja, qual é a relação que tem com os valores do coeficiente angular? Quanto maior for o meu valor de coeficiente angular, maior será o que? A minha inclinação da reta, ó. Certo? Ou seja, a minha inclinação de A é menor do que a minha inclinação de B. O número de A menor que o número de A do nosso seguinte termo aqui, do item E, ó. Certo? Ou seja,
o coeficiente angular me diz a inclinação da reta. Tranquilo? A questão, o item 5 aí, ó. O que faz a inclinação da reta variar em relação ao eixo das abscissas? É justamente isso que eu acabei de falar para vocês, né, pessoal? É a questão do coeficiente angular. Quanto maior for o meu coeficiente angular, maior é a minha inclinação, ó, com relação a quem? A abscissa, essa reta aqui, ó, certo? Se esse aqui é 1 e esse aqui é 5, se eu tivesse, por exemplo, 7x, se eu tivesse com certeza 7x, minha inclinação seria maior ainda, seria por aqui, ó. Tranquilo? Então é isso. O coeficiente angular me mostra a inclinação da reta em relação ao eixo x. Certo? Então vamos para a próxima questão. Bem, pessoal, a questão de número 6, que está presente aí no slide de número 13 de vocês, né? Questão 6 do material, né, que vocês têm aí em casa, ele está pedindo o seguinte, ó: construa no mesmo sistema cartesiano os gráficos das funções. Pronto, já montei o sistema cartesiano e nós vamos montar os gráficos das funções, né, e pôr eles todos nesse plano, né? Então, primeira coisa que devemos fazer, o que é supor valores para x. No item A, ele falou o quê? Que y é igual a x, ó. Nesse caso aqui, ó, y é igual a x. Então vamos lá, se x é 1, quanto é y? 1, e assim sucessivamente, né? Vamos se repetir, ó. No item B, ele diz que y é igual a menos x. Então, se x for 1, quanto é que vai ser y? Menos 1. E se for 2, quanto é que vai ser y? Menos 2. E assim, né, sucessivamente. No item C, ele já modifica um pouco, ó. Ele diz que y é igual a menos 2x. Então, vamos supor os valores, né? 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Se for 2, menos 2 vezes 2, menos 4. E assim sucessivamente, né, pessoal? Indo de 2 em 2. Né? Então, pronto, eu já fiz o que agora? Eu já montei minha tabelinha para mim poder fazer a minha função no gráfico, né? Então, quem são meus pares ordenados aqui do primeiro? 1 e 1, né? 2 e 2, 3 e 3 e 4 e 4. E aqui, ó, é 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4. Né? Por entre parênteses. E aqui no meu item C, do mesmo jeito. Quem é meu par ordenado? Menos 2. Menos 4. 3 menos 6. 4 menos 8. Pronto. Só para pôr os pares ordenados aqui, né? Bem, o primeiro passo é fazer o quê? Construir meu plano cartesiano. O segundo, construir uma tabelinha para mim encontrar os pares ordenados, que eu já construí. Substituir os valores de x em y, né? Quando x for 1, vai ser menos x, né? Y vai ser menos 1. Substituir em todos os valores. Encontrei meus pares ordenados. Aí agora eu vou para onde? Para o meu gráfico. Então, como é que vai ficar a função do meu item A? 1 e 1. Então, vamos lá, vamos fazendo aqui, né? 1 e 1. Quando x for 1, y vai ser quanto? 1 também. Então, tá bem aqui, ó. Quando meu x for 2, quanto é que vai ser meu y? 2. Então, tá bem aqui. O outro, quando for 3, quando o x for 3, meu y vai ser 3 também. Quando ele for 4, meu y também vai ser 4. Pronto, eu já construí a minha função do item A, certo? E quem é que vai ser minha função do item B? Quando o meu x for 1, pessoal, ó, meu y vai ser quem? Menos 1. Quando o meu x for 1, meu y é quem? Menos 1, ó.
E quando meu x for 2, quem é meu y? Menos 2. Percebam, pessoal, que subindo aqui é positivo e para baixo é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, quando meu x for 3, meu y vai ser menos 3, certo? Quando meu x for 4, meu y vai ser menos 4. Então, minha reta, né, meu gráfico do item B, minha função, vai ser representado por essa retinha aqui, certo? O item B, né? E quem seria meu item C? Aí eu vou montando da mesma forma. Encontro os pontos, aí depois eu faço o quê? Passo uma reta entre esses pontos, certo? Vamos fazer agora o item C, né? Meu primeiro ponto é 1 e menos 2, meu par ordenado. X é positivo, vou fazer de azul. X é positivo 1 e menos 2. Vamos lá, 1 e menos 2, então é bem aqui, ó. Meu y é negativo. O outro é quem? Quando o meu x for 2, o meu y vai ser menos 4. É bem aqui, ó. Certo? Então, eu tenho esse pontinho aqui e esse outro pontinho aqui. O outro, quando o meu x for 3, o meu y vai ser menos 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bem aqui. E quando ele for 4, vai ser 8. 6, 7, 8. Menos 8, né? Ou seja, o meu item C, a função do meu item C é representada por essa reta. Certo? Aqui é a reta A, a reta B e a reta C, representadas todas em um mesmo plano cartesiano. Certo? Que é isso que a questão está pedindo para a gente. Aí, pessoal, tem mais itens, né? O item D, o item E e o item F, que dá para se construir da mesma forma como a gente construiu o item A, B e C. Certo? Bem, pessoal, na questão de número 7, é bem semelhante à de número 6, né? Está no slide aí 14 de vocês. Ele está pedindo para a gente construir, no mesmo plano cartesiano, essas funções aqui, né? Essas funções de primeiro grau. Pessoal, só para fortificar mais ainda essa relação aqui, ó, com a de primeiro grau, vamos fazer uma comparaçãozinha, né? 2x menos 3 com a de y igual a ax menos b. Pessoal, ó, o que é que eu posso afirmar só em olhar para essa equação aqui de primeiro grau? Eu tenho certeza que num ponto menos 3 do y, menos 3 do y, vamos lá, 1, 2, 3. Menos 3, ó, é onde a reta vai tocar o eixo y, certo? Por isso que é chamado de quê? Coeficiente linear, porque é onde a minha reta toca no eixo y, certo? E esse daqui, ó, vocês vão perceber que a equação, né, o gráfico que demonstra essa reta aqui de primeiro grau, ele vai tocar no eixo y no ponto menos 1, ó. Enquanto o nosso item A toca aqui no menos 3, no item B ele vai tocar aqui no menos 1, ó, certo? Como é que eu sei disso? Eu sei já por isso aqui, ó, coeficiente linear, certo? E eles vão ter a mesma inclinação, que é o coeficiente angular, que é 2 e 2. Eu já posso supor aí, mais ou menos, imaginar como vai ser o meu gráfico, certo? O gráfico dessas equações. Então, vamos lá. Primeiro passo, monto no plano cartesiano, faço minha tabelinha, suponho valores para x, vamos supor que o x comece com 0. 0. Aí vem 1, 2, 3. Então, como é que eu faço para encontrar meus valores de y? Vou substituindo, né, pessoal? Então, y aqui vai ser igual a 2 vezes 0, 0. Então, vai sobrar quem? Menos 3, certo? Quando for 1, y vai ser igual a 2 vezes 1, 2, menos 3, é igual a menos 1.
y é igual a 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Y é igual a 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Vamos logo montar esse outro aqui, né? Quando meu x for 0, vou supor esses valores. Quando meu x for 0, meu y vai ser quanto? 2 vezes 0 é 0. Então, meu y vai ser igual a 1. Y é igual a... Quando meu x for 1, 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1, né, pessoal? Y é igual a 2 vezes 2, 4. Menos 1 é igual a 3. Aliás, x igual a 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1, 5. Pronto. Já construí minha tabela, né? Já sei agora quem é meus... Aliás, quem são meus pares ordenados, né? Vou só pôr eles aqui de lado. Bem aqui. No caso do nosso item A, vamos ter esses pares ordenados, 0 e menos 3. 1 e menos 1. 2 e 1. 3 e 3. No nosso item B, vamos ter esses pares ordenados, que é 0 e 1. 1 e 1. 2 e 3. 3 e 5. Pronto, já sei quem são meus pares ordenados. Então, meu próximo passo aqui é fazer o quê? Colocar meus pontos, né? Meus pontos do item A. Quem é que vai montar meus pontos do item A? 0 e menos 3. 0 e menos 3, vamos lá. X é 0. Ah, não vai ter nenhum ponto aqui. E meu valor é quem? Menos 3. Ah, então meu primeiro ponto está bem aqui, ó. Certo? E o meu segundo ponto? 1 e menos 1. X é 1. Tá aqui, x é 1. E o meu y é menos 1. Segundo ponto, 2. Meu x é 2. E meu y é 1. E meu último ponto que eu fiz é 3. Meu x é 3 e meu y também vai ser 3. Então, pessoal, tem essa retinha aqui, né? Ó. Tem essa seguinte reta aqui, ó, representando meu item A. Percebam como eu disse inicialmente, ó, eu já sabia que a minha reta iria tocar o eixo Y nesse ponto aqui, ó. Por quê? Porque meu coeficiente linear é menos 3, ó, então eu já sabia que ele ia tocar aqui, certo? Agora vamos construir quem? Nosso item B, ó. É 0 e 1, vamos fazer de azul. Quando meu x for 0, meu y vai ser 1. Bem aqui, ó. 1 ou menos 1? Menos 1, né, pessoal? Aqui, ó. 2 vezes 0, 0. Sobra quem? Menos 1 aqui, ó. Tá errado. Menos 1. Então, ele vai estar onde? Bem aqui, ó. 0, não tem no x, só no y, menos 1. Quem é o segundo ponto? 1 e 1. Então, vamos lá. 1, quando 1 e x aqui, ó. E meu outro ponto, quem é? 2 e 3. Então, vamos lá. 2 e 3. Está bem aqui, ó. 2 e 3, ó. 2 e 3. E meu último ponto, 3 e 5, ó. Meu eixo x sai do 3 e vai 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no 5. Então, minha reta é essa aqui, ó. É minha reta do item B. Certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Isso aqui serviu para a gente mostrar aonde tocaria o eixo A e o eixo B, né? Que é no nosso coeficiente linear, que é onde toca no eixo das ordenadas, né? Que é o eixo Y. Certo? Bem tranquilo, né?